Qual é a importância dele na contagem da atividade especial? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vem comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar de um assunto bastante interessante, que é o ruído. Afinal de contas, como utilizar o período que você trabalhou exposto a níveis de ruídos acima dos limites tolerados e aumentar o seu valor de tempo de contribuição e assim conseguir a sua aposentadoria. Antes de mais nada, peço para você se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou ter um enorme prazer em responder para você, que é advogado, militante nesse direito previdenciário. Qualquer dúvida que você tiver referente ao tema, deixa lá, que eu respondo para você, ok? Pessoal, ruído. A gente sabe que é possível ao longo da jornada de trabalho, de uma vida de trabalho, que o nosso cliente tenha exercido algum tipo de função em atividade especial. O que são atividades especiais? São aquelas onde o trabalhador e a trabalhadora, eles exercem sua jornada expostos a algum risco à sua saúde ou integridade física. Especificamente falando de hoje, nós vamos falar sobre o ruído, que é o mais comum agente nocivo presente na vida de quem trabalha exposto a algum tipo de risco. Mas afinal de contas, como fazer para comprovar esse período? É importante a gente entender como que funciona a contagem de decibel para auferir se o nível de ruído é com, pode ser considerado como atividade especial, ou se não, se esse nível, esse limite de ruído ao qual esse trabalhador está exposto é normal e ele não teria direito à contagem de nenhum tempo especial por causa disso. Então, até 1997, os níveis de ruído, os decibéis que eram contados, era até 80 decibel. Então, toda vez que você trabalhava em algum local, e a gente sabe que 95% dos locais de trabalho sempre vai ter algum barulho, sempre tem ruído. No entanto, se esse ruído ele chega até 80 decibéis até 1997, você não tem direito à contagem de nenhum tempo especial. Entre 1997 até o ano de 2003, o nível desse ruído aumentou para 90 decibéis, ou seja, durante esse período 97 e 2003, para você poder ter direito a considerar a sua atividade como especial pelo agente nocivo ruído, você tinha que estar exposto a níveis de tolerância acima dos 90 decibéis. A partir de 2003, ficou estipulado que esse nível de ruído não seria nem de 80, nem de 90, mas sim de 85 decibéis, e isso perdura até o dia de hoje, tá? Então, por isso que é muito importante, tá? Quando você recebe o teu cliente aí no escritório, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a vida de trabalho dele. E um dos principais quesitos que você tem que analisar é se ao longo da vida laborativa dele, se ele trabalhou algum período exposto a algum tipo de agente nocivo, nesse caso específico nosso aqui, do ruído, porque isso pode aumentar em até 40% o período trabalhado nessas condições para o homem e 20% desse período no caso das mulheres. Então, você imagina que muitas vezes o seu cliente não vai saber, ele nem faz ideia que ele tem direito a isso, mas claro que você, advogado, advogada previdenciarista, com um olhar treinado, você vai saber identificar, olhando ali qual é o local de trabalho que ele tinha. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui na minha região é muito comum pessoas trabalharem em máquinas de bordado. Então a pessoa ela trabalha num barracão fechado e lá tem duas, três, quatro máquinas de bordado. Não sei se vocês conhecem, mas são máquinas bem barulhentas e a pessoa fica ali horas do seu dia expostas àquele ruído, tá? Então, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem esse direito, mas quando você vê ali, quando você olha o local de trabalho dela, a profissão que ela exerce, de cara você tem um estalo e fala, opa, aqui pode ter ruído
e é importante a gente descobrir se os níveis de ruído que você estava exposto era ou não suficiente para caracterizar você como atividade especial, lembrando daquela regrinha, né? 80 decibel até 97, 2003, 90 e de 2003 em diante 85. Sabe o que é o legal? É você pedir para essa pessoa, para ela conseguir para você um documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, o famoso PPP. Lá no PPP, você vai ter inúmeras informações a respeito daquelas condições de trabalho, se ela tem ou não direito à atividade especial. Porém, muito cuidado, que o PPP ele é fornecido pela empresa, tá? Logo, esse documento, não raro, pelo contrário, é bem comum que ele venha preenchido de forma totalmente errada. Então, lá no código GFIP, colocam lá uma numeração como se essa pessoa nunca tivesse sido exposta a nenhum tipo de agente nocivo. Nas atividades desenvolvidas por ela, às vezes colocam coisas que ela não faz, ou pior ainda, deixa de colocar atividades do dia a dia que ela realiza. E outra coisa que é muito importante, na hora que você for verificar a questão do EPI, lembre-se disso. Por mais que no PPP esteja lá que eles vão colocar lá o limite de ruído. Então, vamos imaginar, tá? Que essa pessoa ela trabalhou do ano de 2005 até 2015 exposto a um nível de ruído de 88 decibéis. Lembra? Acima, depois de 2003, o limite de tolerância é de 85. Se essa pessoa trabalhou de 2005 a 2015 exposto a um nível de 88 decibéis, então ela está acima, 88 está acima de 85. Logo, ela está sujeita a essa atividade dela tem que ser reconhecida como atividade especial. Mas é normal que no PPP a empresa coloque lá que houve o fornecimento de EPI, que é o equipamento de proteção individual, e que esse EPI é eficaz, tá? E por isso ela não teria direito ao recebimento ou à contagem desse período como especial, porque embora tivesse passado um pouquinho ali o limite de tolerância dos decibéis, mas era fornecido o EPI, e esse EPI ele supria, ele diminuía, sabe, a incidência nociva desses ruídos. E aqui é muito importante você ter dois entendimentos, tá? O primeiro deles é analisar esse EPI. O EPI é correto? Segundo, prazo de validade. Você sabia que EPI tem prazo de validade? Tá? Então, tem empresas que fornecem o equipamento para o funcionário e simplesmente esquece de fazer a troca, e ele tem prazo de validade. Terceiro, esse equipamento realmente é individual, como o próprio nome já diz, ou ele está sendo utilizado por outros funcionários? Então, tudo isso daí tem que ser analisado pelo advogado na hora de dar aquela olhada no PPP. Mas o principal de tudo, neste momento, falando de ruído, é você ter o conhecimento do tema 555 do STF. Lá ficou bem claro: não existe equipamento de proteção individual eficaz para ruído. Significa dizer o seguinte, meu amigo, minha amiga advogada: se o trabalhador, se ele exerceu atividade durante aquele período e está comprovado que o limite de ruído foi ultrapassado, ele tem direito à atividade especial. Ah, mas ele fazia uso de EPI. Não interessa. Tema 555 do STF. Não existe equipamento de proteção individual para ruído. Ok? Beleza? Outro documento muito importante que você tem obrigação de requerer para o seu cliente quando você for conversar, além do PPP, lembrando, tá, gente? PPP errado você arruma. Você fala para o cliente, pede para ele voltar na empresa, pede para ele refazer. PPP errado você arruma, nem se você tiver que entrar com uma ação trabalhista, mas você primeiro arruma o PPP e as informações que estão lá. Ah, mas eu não consigo, eu não consegui, a empresa se recusou, disse que é isso mesmo, e eu não quero fazer essa ação trabalhista e tal. Outro documento muito importante que você é obrigado a ter é o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Esse laudo, ele tem que vir junto com o PPP,
Porque o PPP é o documento fornecido pela empresa. Esse LTCAT, ele é um documento produzido por médico e engenheiro do trabalho. Ou seja, o PPP, ele tem que estar, as informações constantes nele tem que estar batendo com as informações constantes no LTCAT, tá? Por isso é muito importante você verificar as informações do PPP, mas também do LTCAT, porque o LTCAT foi produzido por médicos, engenheiros de segurança e o PPP foi produzido pela empresa. São documentos irmãos que precisam as informações serem as mesmas. Ok, pessoal? A atividade especial do ruído, ela é muito comum. Ela pode transformar a vida de um segurado. Lembrando que no caso do homem, ele pode, imagina o seguinte, tá? Se ele teve exposto durante 25 anos, ele consegue aposentadoria especial pura, porque afinal de contas, 25 anos trabalhados em atividade especial, ele consegue a sua aposentadoria. Mas grande parte dos casos você vai encontrar clientes que trabalharam algum período bem menor do que 25 anos e que têm direito à conversão de tempo. E essa conversão de tempo, a pessoa pode ganhar ali 2, 3, 4, 5 anos a mais, que pode salvar ela de repente até numa aposentadoria com as regras anteriores à reforma da Previdência no ano de 2019. Lembrando que a reforma da Previdência, ela manteve a aposentadoria especial, tá? Com algumas regras, com idade e tal, mas a conversão desse período só é possível fazer para atividades até a entrada em vigência da reforma da Previdência. Depois da reforma, você não consegue mais converter tempo especial em tempo comum, mas antes você consegue. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deixa aí no comentário que eu vou ter um enorme prazer em responder para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima semana para a gente falar sobre mais algum assunto do nosso direito previdenciário. Até mais.